Boa tarde a todos os companheiros e companheiras que se reúnem aqui neste centro fraterno, Luz e Caridade, nesse dia de hoje, 18 de janeiro de 2025. Antes de mais nada, porque eu posso esquecer durante a palestra, registrar um acontecimento que me alegrou muito, agora há pouco. Está presente aqui entre nós a Shirley, ela que se apresentou com a memória dela. Isso que eu vou falar agora não é da minha memória, a memória é toda dela, que ela registrou. Ela devia ser uma garota na época, devia ter menos de 20 anos de idade, e ela foi professora de um dos meus filhos, quando ele tinha 4 anos de idade. Hoje João está com 41, e na escolinha que ela era professora, ele... Nem pode idade dele, não. Por isso que eu digo, você era uma garotinha, fique tranquila. Mas que coisa boa, isso me fez recordar, viu, Shirley? Me fez recordar, e não esqueci até hoje, eu pessoalmente, os nomes das minhas 2 primeiras professoras, quando eu saí da creche que eu estava, e eu tive a oportunidade e a felicidade de passar a minha creche de 3, 4 anos de idade, a creche que a Federação Espírita do Paraná tinha, uma creche de alta qualidade. Aí eu saí de lá e fui para um grupo escolar, Conselheiro Zacarias, uma escola municipal, pública, importantíssima, de altíssima qualidade. E as minhas 2 primeiras professoras eu jamais esqueço, porque eu tinha 6 anos de idade quando eu ingressei no antigo primário, Odessa e Doroteia. E por isso eu não esqueço de uma delas, porque me marcou muito. Olha que engraçado. A minha turma, naquela época, devia ter 30 alunos na sala, todos com 6 anos de idade. E aí tinha uma aula chamada de leitura. E aí a professora Odessa, que cuidava dessa parte, que eram 2, todas as vezes que ia começar a aula de leitura, ela perguntava quem é o voluntário para ler. E nunca aparecia, só era eu era o único que apresentava a mão. Sempre gostei muito de falar, né? Uma característica que eu sempre tive, já era naquela época. Aí até que chegou uma hora que ela desistiu, não perguntava mais qual era o voluntário, já estava no automático. E eu nunca esqueci disso, porque era a única disciplina na minha vida que eu ganhei nota 10 sempre, a única, a leitura. As outras na minha vida toda sempre foi abaixo, mas a leitura eu garanti 10. Então parabéns, Chico, porque essa tarefa, a tarefa de ser professor aqui nesse nosso planeta Terra, é a grande tarefa do futuro. Porque o que se avizinha com a transição? Nós vamos ter só 2 grandes empreendimentos sociais no mundo todo, o mundo de regeneração que está chegando aí, está batendo nas portas, está nascendo. Hospital e escola. O que vai ter de doente para ser tratado? Doente da alma, estou falando. Então, os centros espíritas serão grandes hospitais do mundo que vem aí. E escola, porque cada vez que nós reduzirmos um pouquinho o hospital, é porque está aumentando a escola. Ignorância, porque campeia no planeta Terra ainda. Ignorância que eu falo em todos os sentidos, do ponto de vista espiritual. Agora não estou falando de português, de matemática, não estou falando de física, estou falando da vida como um todo, das leis morais. Então nossa responsabilidade é muito grande com esse novo mundo que está chegando aí. E o professor vai ser a grande profissão que hoje, infelizmente, não é, pelo menos aqui no nosso país, não é valorizado como deveria ser. Outros países já fazem isso. O nosso ainda não despertou para essa tremenda responsabilidade. Então parabéns pela sua lembrança. Assim, eu lembro de você, mas eu lembro muito de você chegando para pegar ele na escola. Muito. Quando eu podia, hoje. Sempre que eu podia fazer isso. Mas vamos falar de outro assunto, né? Eu vou permitir, se vocês me permitem, eu vou ler um pequeno trecho do capítulo 173, desse livrinho fantástico. Aliás, eles são 4. Depois que o Chico Xavier desencarnou, virou 5, que publicou mais um, que é o Seiva de Luz. Mas a coleção Bach, esse aqui foi publicado a primeira vez em 1948. Alguém aqui já era encarnado em 48? Todos estavam no mundo espiritual. Todo esse livrinho. Tem tem uma pessoa, pronto. Tirando você, tem mais alguém? Tem 2 de antes de 48, né? A maioria esmagadora ainda estava no mundo espiritual, se preparando para voltar.
quando esse livrinho foi publicado pela primeira vez. Você quer falar não? Quer falar? Eu nasci no dia 8 de junho. 8 de Junho. junho de que ano? 48. 41. Olha, está bem no ano que foi publicado o livro. Esse livrinho, como eu falei, cada um deles tem 180 mensagens e são pérolas, são diamantes cada uma delas. Dos 4, então, foram recebidos nessa fase inicial da psicografia, livros que foram ditados pelo Espírito Emmanuel. Eu e Rose, que me acompanha hoje de novo, que é minha esposa, esses últimos 40 anos que a gente vive juntos sobre o mesmo teto, a gente tem como hábito sagrado que nós nos tornamos espíritas juntos, muito jovens, recém-casados, eu com 23 para 24 anos de idade e ela com 18 para 19 anos, quando nós conhecemos a doutrina espírita, despertamos para esse fabuloso tesouro. E nós temos como hábito sagrado, antes de dormir sempre, a não ser que esteja viajando, algum problema maior, fora, uma mensagem desse livro. E aí, ao longo desses anos, então esses livros nós já lemos acho que umas 10 vezes cada um, porque são muitos anos, uma mensagem. Esse aqui, vocês estão distantes, não estou comentando. Ele está cheio de cor, não sei se vocês não. Bom, aqui vai dar para ver. Cheio de grifo de anotações a mensagem. É uma das mensagens campeãs. Campeãs do quê? Porque quando a gente chama atenção para uma mensagem, aí eu pego uma canetinha, que está do lado sempre, uma caneta de cor, e grifo. Esse aqui foi grifado muitas vezes. É um dos campeões, é uma das mensagens campeões dessa coleção. O nome da mensagem é Zelo do Bem, e cabe perfeitamente, entendeu, Iracema? Você vai ver como essa lição de hoje cabe como uma luva para o trabalho que o Centro Fraterno Luz e Caridade faz. Que eu queria que depois a Iracema me dissesse, ela soubesse a quantidade exata de voluntários encarnados que tem, se puder. Se não puder, me diga daqui a pouco, mais ou menos, aproximado já serve. De voluntários encarnados, que se ela souber Já também. teve 106, agora estamos com 96. 96. De segunda. Eu sei todos, não, tudo, todo tipo de voluntário. Mesmo aquele que doa só 10 minutos. Sim, 96. Não importa. 96. Olha, Se 96. for aos que doam mais, vai quase 100. Então vamos arredondar para 100 para fazer a conta fácil, porque eu vou comparar daqui a pouco com outra instituição, que é a instituição que eu e Rose escolhemos, abraçamos para trabalhar esses anos todos, que chama-se União Amor e Luz, no Nordeste Semarino, que está há mais de 40 anos lá. Vou fazer um comparativo com algo que aconteceu semana passada lá, uma parte importante. Mas antes vamos ler aqui rapidinho, vou pegar meu óculos. Sem óculos eu não consigo ler mais nada. Um pequeno trecho, eu não vou ler toda a mensagem, só 2 trechos que chamam muita atenção. Nós vamos trabalhar só, a mensagenzinha dá para ler em 1 minuto. Olha como isso aqui é rico. Eu grifei vários, mas eu só vou trabalhar hoje 2 trechos dessa mensagem só. Vai dar para a gente conversar 40 minutos. Olha que loucura que isso aqui. Olha que pérola isso aqui, que diamante precioso isso aqui. Eterno, né? Nas nossas preces, eu e Rose, a gente sempre lembra de agradecer as mãos de Chico Xavier e o trabalho que esse Espírito Emmanuel fez, que ele deixou pronto, né? A obra que ele deixou psicografada é monumental, algo magnífico. E ele está encarnado, né? Todo mundo sabe, já deve estar com seus 20 e poucos anos de idade. Dizem, né? A informação que tinha que ele encarnou no interior de São Paulo. Zelo do Bem, mensagem 173 do Caminho, Verdade e Vida, que os outros são Pão Nosso, da coleção Pão Nosso, Fonte Viva e Vinha de Luz. E depois que Chico desencarnou, o Cerco de Luz. Mas são 4. Esse então é um deles. Está baseado, olha no que Emmanuel trabalha. Porque em todas as mensagens ele pega uma frasezinha do Evangelho e aí faz essa mensagenzinha que dá para ler em 1 minuto e meio. 1 minuto. Essa está baseada na seguinte frase de Pedro. Está no Evangelho de Pedro. Qual é aquele que vos fará mal se fordes zelosos do bem? Olha que frase forte. Qual é aquele que vos fará mal se fordes zelosos do bem?
Só vou ler os trechinhos que eu grifei, subgrifei, não vou ler toda a mensagem não. Quem é que pode mobilizar algum poder nessa terra que possa anular edificações que são de Deus? Outro trecho agora. Isso aqui é um trechinho, agora vamos pôr. Melindres pessoais, falsas necessidades, preconceitos cristalizados operam a cegueira do espírito. Procedem daí imensos desastres para todos aqueles que guardam a intenção de fazer o bem, mas que ainda dão ouvidos ao personalismo inferior. E por fim, o último trechinho da conclusão do livro, a conclusão da mensagem, é bárbara essa conclusão. Os insucessos, olha que ele vai falar agora 4 coisas fortes. Os insucessos, as provas, as enfermidades e os obstáculos da vida são simplesmente novas decisões das forças divinas relativamente à tarefa que nos diz respeito, destinadas a nos conduzir para a vida maior. Emmanuel, que me basta isso, para a gente trabalhar, basta isso. Emmanuel está se dirigindo aqui não à massa humana. Nós somos hoje na Terra 8 bilhões e 600 milhões de encarnados. Nunca foi tão grande a população. O primeiro bilhão a Terra só atingiu no ano 1800. Então levou 30 mil anos, não temos história de 30 mil, mas tem de 8 mil anos para cá. Mas vamos botar 30 mil anos, levou 30 mil anos para chegar no primeiro bilhão, em 1800. Depois, em 1900, nós já éramos quanto? 2 bilhões dobrou. E depois, no ano 2000, viramos 2000 com 6 bilhões. Parecia que o mundo ia explodir, crescendo muito a população. E hoje estamos caminhando para 9 bi. E segundo a ONU, o mundo vai continuar crescendo a população de encarnados até o final desse século. Quando terminar esse século e começar o próximo, ou seja, daqui a mais ou menos 80 anos, 70 anos, o mundo vai pela primeira vez estabilizar e nunca mais vai aumentar a população. Ou seja, para cada um que encarna, outro vai desencarnar. Isso no próximo século. Mas daí o mundo já vai estar com cerca de 11 a 12 bilhões de encarnados. Por que isso é importante? Por que isso é importante frisar a quantidade de encarnados? No passado, estou falando, na época de Jesus, vamos pegar a época dele, um pouco mais de 2.000 anos, a população do mundo todo, o mundo todo era a população do Brasil, que hoje é 230 milhões, 225 milhões, era aproximadamente, ninguém sabe a população exata, mas os estudos que se fazem demográficos, estudos de aproximação demográfica pelos computadores, pela inteligência artificial, chegam a esse número. Na época de Jesus tinha de 200 a 240 milhões no mundo todo, que é a população hoje só do Brasil. Só. Então encarnar era muito difícil naquela época. Ou seja, tinha um monte de... Qual é a população de espíritos da Terra? Segundo a psicografia de Chico Xavier, nos foi dada essa informação. A população espiritual do planeta é de cerca de 25 bilhões de almas, bilhões de espíritos. Então é muito espírito e pouco corpo para ser ocupado durante muito tempo. Agora não. Agora está muito fácil. Hoje, 9 bilhões de corpos disponíveis, daqui a pouco tem 10 mil. E para que serve a vida? Para que serve uma encarnação? Você pode dar 1000. Se eu perguntasse agora, se nós tivéssemos tempo, seria interessante. Não falar, mas se alguém pudesse pegar um papelzinho, cada um escrever, numa única frase, para que serve a vida, eu tenho certeza que nós não teríamos aqui nenhuma resposta igual. Nós podemos dar muitas respostas diferentes. Para que serve a encarnação? No livro dos Espíritos tem essa pergunta lá. Kardec faz essa pergunta comigo. Para que serve? Para que serve? Porque a encarnação é uma coisa transitória. Nós não vamos encarnar a vida toda, graças a Deus. Qual é a nossa condição real, natural da vida? A condição espiritual.
Por quê? Os anjos não reencarnam nunca mais. E nós caminhamos, todos nós estamos condenados, sentenciados. Deus nos deu essa sentença irreversível, irrevogável. Nós vamos nos tornar um dia anjos. Somos humanos por enquanto, porque já fomos animais durante milhões de anos, milhões. Quando desenvolvemos nossos instintos. Agora estamos na fase humana para aprender a amar. A noção elementar e fundamental da nossa experiência humana é aprender a amar. Então, quando chegar uma experiência que eu tive no centro que eu trabalho com Rose há mais de 40 anos, que é, como eu falei, União, Amor e Luz, no Nordeste da Madalena, que hoje, viu, Iracema, sabe quantos voluntários nós somos no nosso centro de trabalho? Nós somos 5 voluntários. Mas sabe qual foi o nosso recorde nesses 45 anos de vida? 15 trabalhadores. Foi o recorde que o centro conseguiu. 15, foi no auge da sua experiência. Hoje nós somos 5 encarnados. Aí, semana passada, eu passei por uma experiência vigorosa. Porque apesar de tudo que eu já li, tudo que eu já estudei no Espiritismo, nesses 40 e tantos anos, em mim, quando eu chego para a nossa mediúnica, que a mediúnica só tem um médium hoje, tem um médium. Então, que o dono do médium não pode ir, avise, por favor, porque reunião mediúnica sem médium. Sabe quantos tem aqui, Pedro? Eu não vou nem perguntar. 20, só na mediúnica. 24, tem mais, né? Não, velho. Tem 22 mais ou menos. Então, olhem bem. Eu ia lá, nós estamos só com um agora, porque os outros estão desencarnados. A turma está desencarnando, não está chegando ninguém. Há muito tempo que não renova. Está todo mundo de cabelo branco, ou barba branca. O meu cabelo não é branco porque até hoje não nasce, não sei porquê. Eu gosto tanto de cabelo branco, eu sou tão. Acho que é por isso que eu gosto tanto, gostaria de ter e não nasce um fio. Por isso que eu deixei crescer a barba. Porque a barba fica, mas o cabelo não fica branco nunca. Mas vai ficar um dia se Deus quiser. Mas vamos voltar ao que interessa. Semana passada, na nossa mediúnica. E nessa mediúnica, excepcionalmente, dos 5 componentes, 2 viajando, um acabou de operar a próstata, então só estava a médium e eu, o dirigente da reunião e a médium, a Sandra. Uma reunião mediúnica quase que ela não aconteceu, por qual mínimo, né? O médium e o que vai conversar com o espírito, que sou eu. Mas como nós recebemos um presente, semana foi agora, segunda-feira, nossa reunião mediúnica na segunda. Foi um presente que me chacoalhou muito, me mexeu muito comigo, que é como se eu estivesse assim, ó. Acho que o nosso trabalho está desmilinguindo, está indo assim, está se esvaziando, está que nem um doente terminal. Na hora que desligar a tomada, terminou tudo. Está acabando o trabalho. Não está renovando, não chega gente nunca. Aí recebemos um presente da espiritualidade. Se comunica através do Espírito Santo. Como ele não pediu sigilo, eu vou falar o nome do Espírito, que ele revelou na hora, que tem Espírito que não gosta de falar o nome, concorda? Se nega. Ele falou na hora. E se identificou e disse como é que ele era, inclusive. Fez questão de dizer, eu sou negro e forte. Fez questão. Meu nome é Geraldo. Um líder das trevas. Fazia tempo que a nossa reunião mediúnica não recebia um líder. Um comandante chegou com postura toda equilibrada, todo tranquilo, sereno, dizendo com muita segurança: já negociei com todos aqueles que trabalham aqui, vim aqui para dar alguns recados necessários, conversar um pouco, mas estou protegido, blindado. Nem tente me envolver com fluidos, com magnetismo, com nada, que está tudo acordado. Conversamos durante mais ou menos 15 minutos, um diálogo muito bom. E o que ele revelou? Só vou falar essa parte. Nós acompanhamos a vida de vocês há muito tempo, claro, são mais de 40 anos. E a gente já desistiu de mexer com vocês. Só que até hoje vocês continuam agindo mal. Ele falou para mim, né? Essa área é dominada, a nossa área é dominada, o Nordeste da Madalena é nosso. Não é de vocês. Vocês vão cuidar de outras áreas. Essa área é nossa, totalmente nossa.
do comando das trevas. Aqui é para traficar droga, é para ter violência, é para ter estupro. Aqui é para ter violência, miséria. Mas vocês estão conseguindo sequestrar vários que aqui desencarnam, que é gente nossa, que antes era todo nós, agora não é mais. Então isso não pode continuar. Se o nosso centro, pequenininho como é, com 5 voluntários, um médium, causa esse tremor, todo esse terremoto, imagine esse trabalho daqui. Tente imaginar o vigor, a força, a energia. E quem é que é o grande vencedor, o grande ganhador, o grande vitorioso de um trabalho do bem? Porque quem é voluntário aqui é para fazer o quê? É para falar mal da vida dos outros? É para fazer fuxico? É para fazer fofoca? É para roubar? É para corromper? É para mentir? É para humilhar? Quem se propõe a ser um voluntário aqui do Centro Fraterno Luz e Caridade é para fazer o quê? É para ser um candidato a isso que Emmanuel está falando aqui. Zeloso do bem. Olha a palavra que ele usa. Zelador do bem. Vamos recordar? Quem é zeloso do bem? Aqui é Emmanuel ratificando aquilo que Pedro falou e está no Evangelho do Cristo. Ninguém da terra pode fazer mal nenhum, porque ele é obra de Deus. Isso é coisa grande demais. Teve um momento no nosso centro, nunca esqueço, que vivemos uma crise. Apesar de ser pequeno, pouca gente, mas vivemos uma crise, um conflito entre os encarnados. Aí eu fui inspirado, claro que não fui eu, não tem nada a ver comigo. Eu era o presidente na época. Me reuni o grupo, naquela época acho que nós éramos 12 voluntários, 11, 12, era um período bom, intenso, muita atividade ainda. Aí eu fui inspirado, nunca esqueço esse dia. Os conflitos que estavam existindo, vou repetir, acho que eu vou repetir aqui que é importante. Está citado por Emmanuel. Vamos repetir que é bom, quer ver? Melindres pessoais, falsas necessidades, preconceitos cristalizados operam a cegueira do espírito. Ou seja, entre os trabalhadores do bem, esse risco existe. Nós estamos na carne, somos espíritos imperfeitos, não somos anjos reencarnados. Aliás, desculpe se tiver algum anjo aqui reencarnado, me desculpe, porque eles, geralmente às vezes eles são anônimos, nem sempre eles aparecem. Mas na maioria não é tudo ser humano, e ser humano complicado. Então aqui chama-se oficina. E quem é o grande vencedor de ser um zeloso do bem num trabalho como esse? Não é aquele que recebe a cesta básica, aquele que recebe o passe, aquele que vem receber, seja o que for. Não, aquele pequenininho. O grande vencedor e vitorioso é aquele que trabalha nisso. Olha que honra, mas pode acontecer isso. Melindres pessoais. Se alguém disser que não tem esse risco, está mentindo para si. Porque a vaidade e o orgulho faz parte da característica do ser humano. A gente pode ter muito orgulho ou pouco orgulho. Agora, zero é coisa de anjo. Zero orgulho é coisa de Chico Xavier para cima. Falsas necessidades. O que ele quer dizer, Emmanuel, com falsas necessidades? Sabe qual é? Eu vou fazer o trabalho, mas aí entrou mais, complicou tudo. Fulano não pode ir, se não tiver o chão limpo, nem vou para. Começa a ter exigências, cobranças. Falsas necessidades. O teu dever é fazer o teu melhor. Se os outros não fizerem, é problema dos outros.
Quem é o prejudicado se os outros não fizerem a sua parte? São os outros que perdem. Eu estou ganhando se eu fizer a minha parte bem feita. E por fim, preconceitos. Vocês acham que no movimento espírita não existe o preconceito? Teoricamente não deveria existir, porque o conhecimento espírita liberta. Preconceito, o que quer dizer? O que quer dizer a palavra preconceito? É um conceito feito sem base, pré-conceito, é uma ideia que se faz porque ouviu dizer, porque foi na onda, sem se preocupar com a verdade. Essas coisas podem abalar todo o trabalho coletivo. E aí nessa época, então, eu lembro que eu fui inspirado, porque eu disse para as pessoas, tudo que a gente está fazendo aqui, o esforço que a gente está fazendo, e é um trabalho árduo. Nosso trabalho é tanto é Iracema, nós estamos lá 45 anos naquele bairro, até hoje nenhuma pessoa se tornou espírita, nenhuma, zero. A construção da creche, né? E nem citei isso, mas a Rose lembrou, ainda nós na época de ouro, nós inauguramos uma creche escola Allan Kardec, que até hoje funciona, chegou a ter 100 crianças em tempo integral com tudo, alimentação de primeira, professor de primeira, tudo, 1000 pessoas, eu consegui, eu e mais algumas pessoas, conseguimos 1000 colaboradores, descontando no contra-cheque do seu salário, a manutenção de uma obra de altíssima qualidade, atendendo aquela comunidade, não tinha creche, não tinha nem vaga, creche ruim, quando tinha, não tinha vaga, creche de qualidade, de alta qualidade. Nunca, nenhuma pessoa. Aí uma vez nós tivemos uma ideia. Ó, já que é tudo de graça, ninguém paga nada, mas vamos fazer o seguinte, a comunidade, a maioria das mães pode, porque tem essa condição. Então que a obrigação para agora, eu defendi com muito vigor. A mãe vai passar a doar um dia por mês, ela escolhe o dia que ela quiser, mas ela vem doar um dia de trabalho. Para fazer faxina, para ajudar na cozinha. Por que eu disse isso? Para a mãe passar um dia ali e ver como é que o filho dela é tratado, como é um requinte, uma coisa de primeiro mundo. E aí passava um ano indo lá. Ninguém nunca obrigou ninguém a ser espírita, ninguém participar do centro. Mas todo mundo sabe qual é o nome da creche. Creche Escola Allan Kardec. E tinha passe nas crianças. Eu cansei de ir lá, esse momento alegre, que até hoje eu fico feliz. Da passe daqueles bichinhos lá, 2, 3. Alguns filhos de traficante, chefe do tráfico lá. Quando fazia os desenhos, tinha que fazer aqueles desenhos, desenhava o pai com revólver. Era comum. Aí eu disse para as pessoas: quando a gente desencarnar, e a gente achar que fez muita coisa, vai chegar no mundo espiritual para dizer, eu fiz isso, a creche, o centro, o passe, a palestra, eu fiz um monte de coisa, ajudei um monte de jovens. Sim, eu como dirigente da mediúnica também anoto todas as coisas que ficam registradas no livro, em vários livros lá. Então já foram 4.286 espíritos tratados na mediúnica nesses anos de trabalho. Aí eu vou dizer, olha minha ficha como está grande, minha ficha está enorme. Olha quanta coisa boa eu fiz. Mas eles só vão me fazer uma pergunta, tudo isso que você fez, está bom, ótimo, você não fez, não prejudicou ninguém, não mentiu para ninguém, não humilhou ninguém, procurou fazer o bem, parabéns, mas isso é pouco diante do que você recebeu. A única pergunta que eles farão é: esse trabalho todo que você fez do bem, fez o que na sua vida? Mexeu o que com você? Você está voltando para cá como? Melhor ou igual de quando que piorar ninguém piora? Emmanuel nos diz em outra lição, não nessa, mas em outra, a grande maioria dos que encarnam na Terra vão e voltam do mesmo jeito. Em termos de orgulho, de egoísmo, de vícios. Um livro que eu reli recentemente, belíssimo, uma obra-prima,
Eu tinha lido há 20 anos atrás e depois reler agora. Comprei novamente. Então, descobri que tinha uma estante virtual, já faço comprar livro. Maravilha, livros que eu tinha perdido, né? Esculpindo o próprio destino, o médium André Ruiz. Muito bacana esse livro. A literatura espírita é muito rica, né? Vastíssima. Mas esse particularmente me entusiasmou porque ele mexe com a vida de um político importante do Brasil que desencarna e mexe com um líder das trevas importante que vai ter contato direto com Jesus do livro, que é Caifás. Esse líder nada mais é do que foi aquele que encarnou como Caifás na época do Cristo. E trata do aborto, que eu lidei muito quando exerci mandato, Shirley. Uma das razões centrais que me levou, que ela perguntou isso para mim, para a política, foi para eu tratar disso, foi minha prioridade mais, para não deixar legalizar o aborto no Brasil. E esse livro trata disso, das ações das trevas, que, olha como é bonito o nome deles para eles, no mundo das trevas, é lei do ventre livre, não é lei do aborto. E sabe qual a razão por que o aborto é muito importante para as trevas? É um dos maiores mecanismos de culpa para os espíritos femininos, que espírito feminino é um perigo. Eles dizem, espírito masculino é fácil comprometer nas drogas, no sexo, na roubalheira. Agora espírito feminino é difícil. Agora o aborto é a nossa grande para machucar as mulheres, para ferir, sentimento de culpa. Então quanto mais aborto, mais gente comprometida tem para a gente escravizar desse lado. Por isso me interessou muito esse livro dele. Mas o livro tem vários protagonistas. Eu vou pegar só dois. Só um caso. Tem vários casos. Um dos protagonistas do livro, da história, que são 500 páginas que é o livro, 500 páginas. Como é o nome do livro, por favor? Esculpindo o próprio destino. O médium André Ruiz, é muito famoso. Eu indico esse livro, vale a pena, magnífico. Só pelo diálogo, uma página desse livro, um diálogo que Jesus tem com Caifás, nossa senhora, pagou 10 mil vezes esse livro, só essa página, foi maravilhoso. Não, beleza. Aí um dos casos, já morreu o tempo, essa senhora, ela tinha sido amante desse político, do político que era o personagem central do livro. Ele desencanou. Vamos contar só o caso dela. Aí ela tem 2 filhos, e enquanto esse político era vivo, muito dinheiro, muito rico, ele sustentou sempre essa senhora. Sempre sustentou. E ela tinha 2 filhos, um homem e uma mulher. Aí quando desencarnou, parou de sustentar, claro. Então o livro trata disso. Desde o momento, o livro começa com o desencarne desse político. Político influente, muito influente no Brasil. E aí, a filha e o filho, ela tinha dois filhos, né? O filho nunca deu bola para a mãe, nunca quis mãe. O filho já saiu de casa cedo e interessado nas coisas do mundo, interessado em conseguir fortuna, de preferência fácil. A filha não, a filha, o amante dela, que é o político, enquanto ele estava vivo, conseguiu um emprego para ela, numa agência de publicidade. Emprego arranjado por ele, politicamente. Mas com o desencarne do político, então a menina perdeu também emprego. E o rapaz continuou a vida dele. Só que a mãe, já com a idade já mais avançada, já estava com a idade, não dava agora para começar a nunca trabalhou, sempre foi só mãe, cuidou de casa, sempre cuidou do lar, né? Nunca trabalhou profissionalmente. Aí acaba contraindo um câncer de mama. Só que no momento mais difícil da vida delas, da família. Porque o menino que foi embora não queria dar ouvido para ela, não queria dar nada, importância nenhuma para a família, ele queria esquecer. Ele queria atrás de pessoas com dinheiro, com riqueza. E a família pobre não interessava, ele queria cortar esse vínculo. Já a menina não, a menina muito responsável, a filha muito dedicada à mãe, só que está desempregada agora, e eles não têm plano de saúde, não tem nada, então dinheiro pouco, e aí surge o câncer de mama.
Aí elas vão começar o processo de tentar resolver o problema do câncer. E aí, quando elas vão procurar a solução, no hospital que elas vão, a pessoa que vai, aí os espíritos cuidam disso, tratam disso muito bem, veem que as duas estão assim muito abaladas emocionalmente com a experiência, e aí a pessoa que está atendendo as duas, uma enfermeira, é espírita, é muito atuante no centro, trabalha no centro, faz caridade no centro, acaba dando informações espirituais para elas não deixarem, né? Porque elas estavam entrando em depressão, caindo. E aí a mãe, através do conhecimento que recebe da doutrina espírita, né, ela fica empolgada com aquele mundo novo, diz, a mãe e a filha. E a filha então passa a procurar emprego, mas não consegue procurar emprego, difícil. E a mãe começa a ser voluntária, a mãe então decide ser voluntária no centro, e continuando o tratamento, com a dificuldade que todo mundo conhece, como é que é no Brasil, um tratamento, infelizmente, na área pública de saúde, com toda dificuldade, atrasos, demorando, sem poder fazer exame, enfim, isso nós já conhecemos demais. Mas vamos ao que interessa nesse caso. Na comunidade delas, na mesma rua delas, vive uma outra mulher, que é a protagonista também do livro, uma das protagonistas. Só que essa mulher é diferente, é uma mulher totalmente egoísta, nunca teve filhos, nunca quis ter filhos, sempre gozou muito a vida e ganhou um pouco de dinheiro, guardou, tinha a casa dela, porque sim, a menina e a mãe, a anterior, viviam de casa alugada, então também tinha esse problema. Despejo, estava com problema de despejo, a vida estava toda complicada. Já a outra não. E a outra, qual é o hobby dela? O que ela fazia na vida? Ela tinha dinheiro, tipo uma apostadoria garantida, ela só cuidava da vida dos outros, tinha um binóculo e anotava tudo, ela tinha uma verdadeira livraria em casa, só anotava a vida de todo mundo, que hora chegou, que hora saiu, com quem chegou, e sempre falando mal dos outros, mas profissional da fofoca e do fugiu. A vida dela era essa, o hobby dele, o dia todo era esse, só se importando com a vida dos outros. Essa outra mulher, essa então a fofoqueira, acaba contraindo um câncer de útero. Ela abusou muito também do sexo, nessa própria encarnação, acaba contraindo esse câncer. Aí os espíritos que trabalham, que atuam, protegendo todos, que todos nós somos protegidos o tempo todo pelos amigos espirituais que estão junto com a gente muito antes da nossa encarnação, participaram do planejamento espiritual e acompanham a nossa vida diariamente, permanentemente. Então esses espíritos começam a conversar entre si e aí dizem, olha que interessante, Dona Leonor, que é a primeira senhora, que eu lembrei dela agora, a outra não lembrei ainda. Dona Leonor, esse câncer de mama é programação espiritual. É uma experiência necessária para a evolução dela, por causa de problemas que ela já teve no passado, enfim, foi programação, isso está planejado, esse câncer, ela viria ter esse câncer nesse momento ali. E justamente no momento difícil, ação de despejo, filha desempregada, o filho abandonou, a pessoa que sustentava a casa faleceu, ou seja, situação dificílima. Já a outra não tinha programação de câncer nenhum. Esse câncer que ela agora contraiu no útero é resultado das ações dela dessa vida, principalmente da fofocagem toda que ela faz o tempo todo. Energia péssima, acompanhado o tempo todo de espíritos doentes. A outra, a fofoqueira, que eu esqueci o nome agora. Que a primeira é Leonor. Vamos para o fim da história, que o tempo já urge, já estou chegando ao fim, não dá para contar tudo. Finalzinho da história. Levaram meses nisso, quando está assim para acontecer o despejo, a menina não conseguiu emprego, e a mãe, o tratamento também demorado, há uma intervenção no plano espiritual, uma reunião ampla, participa diretamente o doutor Bezerra de Menezes. E aí é autorizado pela intercessão dos amigos espirituais de Dona Leonor e da menina, da filha, a autorização Bezerra consegue de fazer a cura do câncer de mama, a cura espiritual. E a outra não, a outra situação difícil, a fofoqueira, ficou o útero piorando, e o câncer avançando, apesar dela pagando, e ela tem dinheiro, ela tem plano de saúde, a outra tinha, não adiantou nada, piorando, só cada vez pior. Só que a filha da Dona Leonor
mesmo sabendo que a mulher é ruim, que a mulher é fofoqueira, que nunca ajudou ninguém, mesmo assim, por ser espírita, ela disse, ó, eu tenho que fazer alguma coisa. A mulher era sozinha, não tinha parente, não tinha amigo, não tinha parente nenhum, essa fofoqueira, nenhuma, era sozinha na vida. Aí a filha passa a visitar essa senhora no hospital, e já ela com o câncer avançando, ela ia sempre que podia visitar, era a única visita que ela recebia, e nas visitas ela passava informação espiritual, tentando transmitir para a mulher, essa mulher, o que a mãe recebeu. Só que essa mulher não estava nem aí para isso, estava nervosa, revoltada, revoltadíssima com Deus e com tudo, pelo que estava acontecendo na vida dela. Mas a menina não desiste, então a visita até... Bom, termina, final da história. Bem na semana que ela está com a ação de despejo já consumada e sem a menina conseguir emprego, a mulher que era fofoqueira desencarna com câncer, desencarna. E como ela era sozinha na vida, não tinha nada, nem filho, nem parente, ninguém, nem amigo, nada, ela, na véspera do desencarne dela, ela pediu para o hospital chamou um desses profissionais de cartório e deixou o testamento dela, a casa que ela morava, que era a propriedade dela, e a poupança que ela tinha, uma poupança muito generosa, que deu para resolver a vida dela, deixou para a dona Leonor e para a filha, tudo, e partiu. Foi o único gesto de caridade que ela fez em toda a vida, influenciada pelos espíritos, para resolver o problema material das duas. Não é de graça. Não foi a senhora no leito que mudou, ela continuou, não desencarnou praticamente do mesmo jeito, revoltada, indignada, mas pelo trabalho que estava sendo feito, a menina visitava os espíritos de Deus. Filha, precisa fazer o quê? Deixa para elas isso. Pronto, ela deixou. E a vida foi resolvida. A parte material. Porque a parte espiritual foi resolvida. Então, quem é o grande ganhador de quem é zeloso? Primeiro, voltando para o início, né? Para o início, o que diz Pedro? Vamos pegar de novo, literalmente, só para ensinar. Vamos pegar mesmo aqui. Qual é aquele que vos fará mal se fordes zelosos do bem? Por quê? Porque estamos num mundo cheio de violência. Ou alguém aqui tem dúvida disso? E quanta gente que se sente inseguro lá no centro de trabalho. Eu era na época deputado federal. Qual é a lógica que o mundo faz de um deputado federal? Tem dinheiro, concordo. Eu sou pobre, eu não tenho plano de saúde, eu estou com 70 anos e precisei esse dia ser internado. Fiquei no corredor do hospital, internado, porque não tenho dinheiro para pagar plano de saúde. Mas eu fui deputado várias vezes, então muita gente acha que tem rico, cheio de dinheiro. Eu sou pobre. Financeiramente falando, comparando com quem é rico, claro. Eu pobre, eu estou falando de dinheiro comparado com quem é rico, dá para entender, né? Não estou reclamando de nada, pelo amor de Deus. Só que muita gente diz, Bassuma, você não tem medo, não? Você sai do centro, no nosso centro lá do Nordeste da Marina, num lugar que é perigosíssimo, um lugar que tem mais assalto, que tem mais crimes, que tem tráfico de drogas intenso. Você é um deputado, sai daqui às vezes 9, 10 horas da noite, sozinho, entra no seu carro e vai embora. Nunca teve nada para ninguém lá, nunca. Eu dizia para eles, no dia que eu temer deixar de fazer um trabalho no bem por temor, eu estou negando Jesus, eu estou negando minha fé. Não adiantou nada que eu conheci a doutrina espírita. Eu estou zelando no bem. Então nada de mal acontece. Ponto. Quem está falando isso não foi eu, é Emmanuel. Guia de Chico Xavier, não é qualquer espírito, não. Então olha que bênção. E o principal ganho é aquele que eu falei. Feliz daquele que quando desencarnar dizendo, sim, aí a pergunta é aquela, sim, esse trabalho todo que você fez no bem, fez o que em você? O que você mudou para melhor? Essa resposta você tem que saber dar. Ah, realmente eu mudei. Eu era muito mais nervoso, hoje não sou. Eu era muito mais orgulhoso, hoje não sou. Eu era muito mais egoísta, hoje não. Não, ainda tem muita coisa a fazer, mas eu melhorei. Por quê? Porque eu quis melhorar, eu quis. O trabalho no bem permite isso. Aí é a grande vitória. Último casinho para encerrar. Essa é da minha mãe desencarnada, Iracema. Espírito fabuloso. Ela chamava Iracema também. Só fez o bem.
mulher do bem, uma santa, vamos resumir aqui, porque todo mundo diz isso, não é eu que sou filho dela. Desencarnou jovem, 50 e poucos anos de idade. Aí, sempre que podia, tudo que ela podia, desprendida de tudo. Aí tinha várias pessoas que iam em casa. Nós éramos uma família, não falando muito pobre, mas está no grau de pobreza, né? De classe média pobre. A nossa condição não era assim de razoável, dá para viver. Mas tudo que ela podia, ela ajudava aquele que mais precisava. Então, tinha vários pedintes que já sabiam, conheciam minha mãe e vinham toda semana pedir coisa. E ela sempre ajudava. Um deles, aí em Curitiba, morava em Curitiba, lugar muito frio. Curitiba no inverno chega a 0 graus. Meu pai tinha um hábito em sua vida, que nunca abandonou, que era ter muitos paletós. Ele tinha uma coleção. Ele sempre usava, Curitiba é frio, então andava de paletó. O trabalho que ele fazia não precisava, não obrigava, mas ele queria. Então ele tinha uns 15 paletós. Mas só precisa. Quando fui deputado, que é obrigado a usar paletó, eu tinha uns 3, já me dava, para que mais 3? 3 é muito. Mas tinha 15, ele gostava. Aí um desses pedintes, um dia minha mãe, ele estava com frio, minha mãe pegou justamente aquele último paletó do meu pai do guarda-roupa, que ele nunca mais tinha usado, ela sabia, há anos que ele usa, ela pegou aquele paletó e doou pro bichinho. Ficou feliz, saiu com o paletó, acabou o frio dele. Meu pai viajava, no trabalho ele viajava muito, eu estava fora, ficava fora boa parte do mês. No mês seguinte, meu pai está em casa, não está viajando, não está trabalhando. Esse pedinte aparece de novo. Então ele ia sempre, todo mês ele ia. Aí nesse dia minha mãe estava na cozinha e quem atende, raramente fazia isso, mas foi meu pai que atendeu. E meu pai é diferente de minha mãe, completamente diferente, oposto. Quando ele olha para o cidadão, na hora os olhos dele vai para o paletó, igualzinho dele. Ele diz, espera aí que eu já volto. Entra em casa, vai até o guarda-roupa e inspeciona um por um. Chega para minha mãe com um olhar de recriminar mesmo. Você teve a coragem de dar meu paletó. Você tem tantos paletós, não tem um só. Pegou uma faca, meu pai pegou uma faca, saiu louco, o menino esperando que ele ia voltar com alguma coisa para lá. Não, pegou um troço para agredir, não sei se é um pedaço de pau, não é uma ripa, é alguma coisa para agredir. Chegou em cima dele, não sei que saiu, foi uma cena horrorosa. Saiu pela rua, eu e atrás, os meninos ainda pequenos, ele devia ter uns 10 anos de idade, 9 anos. Minha mãe também, todo mundo atrás dele para acalmar, até que o cara cai no chão, uma cena horrível. Quem é o ganhador dessa história? Quem é o vitorioso dessa história? Da cima. Então esse é o convite que nos é dado. Não vou só recordar um que outro trecho. Vou recordar aqui para que saia aqui fixado. O Emmanuel está contando essa história para quem é zeloso do bem, para quem trabalha do bem. Então só vamos contar aqui, só para a gente não esquecer. Insucessos podem acontecer na nossa vida. Não pense que só vai ser flores e maravilhas, porque nós temos um passado milenar cheio de problemas para resgatar e para reparar e para consertar. Então, insucesso pode acontecer na vida. O que mais que ele disse que pode? Além de sucesso, cadê onde é que eu estou aqui, meu Deus? Provas. O mundo é provas e expiações. Então, não é porque estamos fazendo bem que não vamos passar pelas provas. Concorda? O mundo é para isso, provas e expiações. Terceiro, enfermidades. Olha o caso que eu contei do livro, que eu contei agora há pouco, da dona Leonor. Enfermidade, se está programado, ela virá. Agora,
Qual é o papel, qual é a função do bem se você tem uma enfermidade e você está fazendo bem? Os espíritos vão fazer e estão autorizados a atenuar um grau máximo. Se você não estiver fazendo nada, segue a programação. E por fim, a irmã não generalizou para ele. E obstáculos. Então, problema. Está na Terra, meu filho, esqueça. Se você passar uma vida toda e você nunca tive um problema, você não está na Terra. Problema normal. Aí, para concluir agora, a última frase para concluir, para ir embora. Vou embora não, para o passe. Pedro, capítulo 2, versículo 20, que já falei isso 200 vezes que eu gravei. Pedro, de novo. Já que essa lição é de Pedro, está baseada em Pedro, vamos falar de Pedro. Quando eu absorvi essa lição, eu fiquei muitos anos impressionado com ela, até que a doutrina espírita me esclareceu a potência dessa que eu vou falar agora, a força dessa mensagem. Olha o que Pedro diz em capítulo 2, versículo 20. Se em fazendo o bem, é a mesma coisa dessa, ele está se dirigindo aqui para aqueles que estão procurando fazer o bem, aqueles que querem fazer o bem. Se em fazendo o bem sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Meu Deus do céu, quem não é espírita, ao ler uma mensagem dessa vai dizer: Deus é masoquista, o filho dele está fazendo só coisa certa, só o bem, e ele ainda vai ser afligido, vai sofrer, e Deus vai se agradar, vai dizer: ai, que bom. Por quê? Tudo que nos acontece, tudo, sem exceção, 100%, 1000%, 1.000.000%, tudo, só acontece conosco aquilo que é autorizado pessoalmente por Jesus, que Deus deu para Jesus o poder na terra. Então aqui na terra quem manda é Jesus. Então só vai acontecer algum problema na nossa vida, alguma dificuldade, algum aparente mal, se for autorizado por Jesus. E por que ele pode autorizar para isso? Porque é para o nosso bem. É para o nosso bem, para o nosso crescimento, para a nossa iluminação, para a nossa santificação. Que Jesus Cristo nos abençoe sempre. Obrigado. Eu quero dizer para a sua mulherzinha que o fósforo do Ramassete acaba a escuridão, né? Então, um palito de fósforo, mesmo sem a chama, ele acaba a escuridão. Não desiste, não dá tarefa. A minha aqui é mais fácil, porque Deus manda esses anjos todos aí para me ajudar. Então a sua é mais difícil. Mas não desista, porque você falou uma coisa muito importante. Eu sempre falo, jamais aqui, quando eu falei esse número de pessoas, eu nunca cobrei nada de ninguém. Nunca. Porque as pessoas só dão aquilo que podem dar. Então não adianta você cobrar mais do que elas podem. Então aqui as pessoas vêm porque querem estar. Eu estou aqui porque eu me sinto bem há 24 anos. Eu sei o que foi que eu ganhei nesses 24 anos. O equilíbrio que eu consegui através das energias dessa casa. E nós temos a oportunidade de expandir isso para mais pessoas que aqui chegam. Isso é gratidão a todos os voluntariados. Então, a missão é dada. Nós aceitamos se quisermos. Ninguém obriga ninguém a nada, nem Deus. Isso, nunca. Nem Deus. Só convido. Mas nós, enquanto estamos aqui espíritas, sabemos como é gratificante a gente se doar. A energia, toda a energia que a gente coloca para o outro, a gente recebe do outro. Nesses 24 anos eu aprendi muito. Eu sei que ainda tenho muito para aprender. Acho que várias encarnações ainda para me melhorar. Com todos nós que estamos aqui.
muito necessário que nós possamos entender que o nosso trabalho não é com o outro, é conosco. Nós não estamos aqui para mudar o outro, estamos aqui para nos mudar. Que é através da nossa atitude que nós podemos mudar o outro. Não reclamando, não. Por que você não faz? Por que você não vem? Não. Eu me lembro quando eu cheguei aqui, irmão Passou. Nossa irmã Flecha Ligeira falou assim: quando começar os trabalhos, o exemplo deve partir de você. Não espere do outro. Quando nós começamos a vestir as camisas do centro, você vê todo mundo aí com as camisas? Vista primeiro você. Dá o exemplo. E ouvem as pessoas: eu quero, eu não quero, não tem problema. Eu visto, porque é norma da casa. Se não quiser também, tudo certo. E as pessoas terminaram, não é? Abraçando a ideia. Vestir a camisa. Porque essa ideia nos deixa iguais, né? E eu visto com muita gratidão essa camisa. Então, meus irmãos, vamos abraçar o trabalho. Passuma falou, eu, 11, 5 pessoas, 2, 3, então. Eu cheguei aqui, eu, meu marido, meus filhos e mais 3 ou 4 pessoas. Chegamos já sempre pouco depois da pandemia, estamos aí com 90 e alguma coisa. Estamos voltando hoje, depois temos o trabalho dos idosos, das mães. Esse ano vamos ter uma legislação, também infantil. Então, o trabalho das mães, o trabalho dos idosos, a sopa, dá muita coisa. E a gente está sempre precisando, porque sempre tem alguém que vai embora, vai para outra cidade, e por ter disponibilidade de vir. Então, ele está precisando voltar sempre eu estou. Tivemos agora um curso de passe magnético, que graças a Deus nos ajudou bastante ao nosso trabalho de trabalho magnético. São pessoas com sofrimento, pessoas com depressão, com desequilíbrio, crianças imperativas que a gente trata aqui. São 10 marcas, agora estamos com 9. E tem que ser 10 passistas, às vezes tem menos, às vezes tem 8, tem 7, mas a gente trabalha com o que tem. Então, depois desse curso, a gente está trabalhando, graças a Deus, com os 9 passistas, às vezes até 10. Então, eu vejo que o trabalho do bem, ele nos convida a aceitar, só depende de cada um de nós. Mas na hora que você aceita, que você abraça com amor, você não quer mais sair. Sai do conforto da sua casa para estar aqui. Eu, às vezes, eu fico observando aqui as meninas e eu fico, meu Deus, essa pessoa aqui sai de tão longe para estar aqui, porque às vezes as pessoas pensam, não, é o pessoal que trabalha aqui, é o pessoal da Redondeza. Você mora onde? Na estrada velha do aeroporto. Você de não? Pituba, Imbuí. Então, o que move essas pessoas a sair das suas casas para estar aqui? José, a Maralina. O que move essas pessoas? Lucas. Lídia mora aqui pertinho. Shalom mora no Imbuí. Então, o que move essas pessoas, gente? É o amor. É o amor que bate em nosso coração. E nos mostra a necessidade de dividir o bem. E a palestra de hoje foi muito necessária. Leiam esse livro. Caminho, Verdade e Vida. Cada página é uma lição. Cada página daria uma palestra e tanto. Emmanuel, o Chico. Então, eu só tenho que dizer gratidão à irmã Passuma. E você sabe que palestrante eu já segurei, teremos outros dias. Né, Rosinha? E vamos
seguir em frente. Graças a Deus. Que sois todo por ele. Agora é o momento de paz, nos despedindo do pessoal dos tamanhos. É um momento de paz. Vamos elevar os nossos pensamentos.